superação, determinação e fé. O esporte passa por aqui. Notícias, comentários e entrevistas. Esporte Catedral. Olá, salve, salve, queridos ouvintes da Rádio Catedral FM. Muito boa noite, são 8h40. Você já sabe, toda segunda-feira de 8h40 às 9h40, o programa Esporte Catedral. Aquele programa que pensa o futebol, que pensa as coisas que acontecem com o futebol, mas de uma maneira diferente, né? Te provocando a pensar junto, te provocando a fazer mudanças, te provocando a olhar para o futebol como aquele esporte, aquele espaço de transformação de vida, né? De transformação de vida. Transforma as nossas vidas, né? Emocionalmente falando, a nossa paixão, o nosso dia a dia, mas também transforma socialmente. Recupera vidas o esporte, né? O futebol recupera vidas. E é isso que a gente pensa aqui quando a gente está discutindo aspectos desde a violência no futebol, como o juiz, né? Como a formação dos técnicos. Semana passada a gente discutia sobre os técnicos novos, sobre a formação dos técnicos brasileiros. Então, todos esses temas, eles todos estão focados nessa transformação de vida que o futebol provoca e provoca nas nossas vidas, na vida de vocês. E o programa não acontece se você não debater com a gente. O programa não acontece se você não mandar sua participação. E como é que a nossa ouvinte pode fazer, Dani? É muito fácil, Vivi. Nosso ouvinte pode enviar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 98685-2455. 98685-2455. Através das redes sociais também tá liberada a sua participação, hein? Facebook/Esporte Catedral e Twitter, @ESP_Catedral. Hoje quem participa concorre à camiseta da Expo Católica e CD do cantor Wallace Souza. Vivi, é com você. Vamos lá, vou dar boa noite pro meu amigo Silvio. Boa noite, Silvio. Boa noite. Tá com a cabeça inchada? A cabeça tá legal, tá tudo bem, tá tranquilo? Já me recuperando pra quarta-feira. Futebol bacana por isso, né, cara? Num dia após o outro, a gente vai se recuperando. Já tô aqui pensando, olha, você já chegou domingo? Já chegou domingo 11 horas? Pô, mas tá segunda ainda, tal. Boa noite, João. Tá aí nas redes sociais, amigo? Tô sempre nas redes sociais e sempre ligado, né? Tá mandando uma mensagem pro Tô mandando, inclusive compartilhando aqui a nossa transmissão. Boa noite, Vivi, boa noite, nosso convidado, que a Vivi vai falar o nome daqui a pouco, muito especial, presença muito especial, muito orgulhoso de poder conversar aqui sobre a história do futebol brasileiro, a história do futebol carioca. O nosso futebol, ele é pentacampeão do mundo, ele não começou outro dia, né? Ele é centenário e é sempre muito bom trazer esses clubes, jogadores, representantes, todo mundo que ajudou a construir, a solidificar a base do futebol mais vencedor do mundo. E eu, então, vou já anunciar o nosso convidado. Hoje nós recebemos o Sidney Santana. Ele é vice-presidente do América Futebol Clube. E assim, a gente estava em off, antes de eu dar a palavra pro Sidney, a gente estava em off aqui se emocionando, né, com o América. E dizendo, eu dizia, o João também, que a gente tem memória afetiva do América, né? Torcedores de outros clubes como nós somos, mas apaixonados pelo futebol, né? E temos memória afetiva. Então, do Flamengo e América, do Fluminense e América, Vasco e América, dos clássicos, né? Dos grandes clássicos. E pra gente que pensa o futebol aqui no programa Esporte Catedral, nós não vamos deixar de lado clubes tão históricos e tão importantes para a história do futebol no Rio de Janeiro, do Brasil, como o América. Sidney, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Esporte Catedral. Boa noite, Vivi. Boa noite, João. Boa noite aos ouvintes da Rádio Catedral. Primeiramente, agradeço o convite para falar do América Futebol Clube. Como foi dito aqui, um programa que discute a história do esporte brasileiro e especialmente carioca. O América não poderia ficar de fora. Nessa questão colocada com muita propriedade pelo João, quer dizer, o futebol brasileiro centenário, o América é um clube centenário
Ele surgiu em 1904, no dia 18 de setembro, e iremos completar 113 anos de muitas glórias, muitas tristezas também, mas isso faz parte do esporte. Isso é a realidade que a gente vive. Da vida, né? Da vida, né? Da vida. Sidney, assim, qual a realidade do América hoje? Antes da gente falar da sede, porque nós estamos acompanhando essa questão da sede, mas assim, enquanto clube, queria que você falasse um pouquinho da realidade do Clube América hoje. Pois não, Vivi, a realidade do América hoje, ele não está dissociada da sede. Por quê? Porque o projeto, o nosso presidente, Léo Almada, quando assumiu em 2014, ele assumiu o América no afastamento do presidente anterior, renunciou, e ele entrou com mandato tampão. O projeto do Léo Almada era colocar os trens no trilho, nos trilhos. E em 2014 teria um mandato de 1 ano para tentar fazer esse trabalho de resgate do América, porque o América, apesar de ter uma história vencedora, 7 títulos cariocas, um título nacional, que é o campeão dos campeões, único clube detentor desse título, ainda não se sabe por que, não reconhecido pela Confederação Brasileira de Futebol, mas nós estamos trabalhando para isso, já que outros co-irmãos conseguiram a regularização de seus títulos. O nosso é um título assemelhado e estamos trabalhando nesse sentido dessa regularização. Então o América hoje, ele realmente ficou fora do cenário nacional, ele não está em nenhuma divisão do futebol brasileiro e está hoje disputando, aliás, ontem começou a Série B1, antiga Série B do Campeonato Carioca, buscando acesso ao campeonato elite do futebol carioca. O que você acha, assim, os motivos, as causas, né, desse esquecimento, vamos dizer assim, ou desse distanciamento do América da elite? Eu não gosto desse termo, não, mas porque ele não está disputando o campeonato principal. O principal é mais legal. Isso, então, a nossa visão é a seguinte: o América sempre foi considerada a quinta força do Rio, né? Hoje nós vemos alguns estabelecimentos comerciais, tem até um restaurante conhecido no Flamengo, na Senador Vergueiro, que expõe lá o escudo dos 5 grandes clubes do Rio. E o América está lá, quer dizer, houve com esse afastamento das competições a nível nacional, e hoje, como se dá muita importância ao cenário nacional, que você busca uma vaga para a Libertadores, que é a menina dos olhos dos times brasileiros, o América ficou num ranqueamento, ele foi perdendo o ranqueamento. Agora, um fato interessante é o seguinte: a revista Moner, que é uma revista que apresenta o canal da NET, ela apresentou na edição anterior uma pesquisa em que o América, apesar de estar fora desde a década de 80, praticamente do cenário nacional do futebol, é a 23ª equipe no ranqueamento do futebol brasileiro. Tá? Isso é interessantíssimo, né, João? Ver esse ranking e ver esse ressurgimento do América, eu acho, assim, que a gente está vivendo agora, né? Exatamente, né? Mais uma fase na história do América, essa tentativa de novo, por passo a passo, né, Sidney? Primeiro o América precisa retomar o espaço dele regionalmente, não tem como fugir disso, para quem sabe realcançar o espaço nacional que teve até a década de 80, 90, teve. A gente viu no final de semana, além do jogo do América, outro jogo bacana e que não foi muito, ficou um pouco fora da mídia, Bangu e Portuguesa, Série D do Campeonato Brasileiro. Bangu do Rio e Portuguesa de São Paulo, né? Sim. 2 times que já jogaram clássico, pela primeira. Né? Um clássico, 2 times, cada um vice-campeão brasileiro. Um clássico. Né? O Bangu em 85, o Portuguesa em 96, vice-campeões brasileiros. E que estão vivendo a Série D, mas já. Você vê, o futebol brasileiro também evoluiu em algumas coisas, a gente dá pancada quando tem que dar. Sim. Você vê, o que hoje é a Série D, já tem um televisionamento, enfim, ganha um pouco mais de repercussão. Né? Quando você imaginar um jogo desse valendo pela 4ª divisão do Brasileirão, transmitido em rede nacional, né, o Esporte Interativo, no caso, transmitiu. Mas é esse passo a passo, né? O Bangu tá nesse estágio, daqui a pouco o América, e é o que a gente espera dos clubes do Rio de Janeiro, especialmente esses 2, que são 2 legendas do nosso futebol. Sim. E uma coisa assim que eu penso também, e aqui no Esporte Catedral, Sidney, a gente busca o fortalecimento desses campeonatos.
né? Porque eu tava aqui, até eu escolhendo a palavra, né? Principal, elite, não, são campeonatos de futebol, né? Campeonatos de futebol, e nós que somos apaixonados por futebol, temos que acompanhar, ou podemos acompanhar, ou temos que ter pelo menos, né, João, a possibilidade de acompanhar. Eu tava vendo aqui a tabela da Série B1 e tava falando, João, qual que nós vamos? Né? Vamos escolher aqui, vamos ver o América, vamos acompanhar, porque você só fortalece indo no estádio, né? Ou comprando os produtos oficiais, ou vivendo a realidade do clube, né? Ou sendo sócio torcedor. Tem vários caminhos de fortalecimento do teu clube em si, mas o fortalecimento próprio do futebol é ir aos jogos, não é? Então eu tô viajando? Não, eu acho que é esse caminho mesmo. Você tocou em pontos cruciais. Quer dizer, a questão, o João colocou também muito bem essa questão da exposição, e hoje o futebol vive disso, a exposição. A televisão, quer dizer, o resgate do América passa por isso, quer dizer, nós sabemos, temos consciência que a marca América é uma marca muito forte, mas é preciso que o América volte ao cenário, apareça os jogos da televisão, e por isso a busca incessante por essa vaga da Série D, porque no passado falava de Série D, ninguém queria saber, mas hoje, como bem dito, já demonstram... Já tem uma visibilidade, né? As pessoas estão seguindo, acompanhando. Muito bom. E esse resgate também não passa só por aí, que nós estamos com um projeto do sócio torcedor, né? Recentemente tivemos um evento com um ex-jogador nosso, o Alex, que foi o jogador que recebeu o prêmio Belfort Duarte, um zagueiro que nunca foi expulso. Quer dizer, isso é interessantíssimo. Leal, correto, foi o lançamento do livro, um americano amigo nosso de Santa Catarina redigiu. Eu até separei na pressa, eu não trouxe para vocês, mas na próxima por favor, vou mandar para manda vocês. Pra gente, o livro é bem interessante. Aqui, e a gente divulga com certeza. E ali tem depoimentos de jogadores como o Zico, como o Jairzinho, que diz que foi o zagueiro mais leal que ele enfrentou. Então são ídolos do América, vivos, que estão junto com a gente, como o Edu, irmão do Zico, também, que está sempre parceiro da gente, ajudou bastante a gente, junto com o Zico, na aprovação do nosso projeto da Nova Sede, que nós vamos falar mais à frente. Sim. Mas até dentro ainda dessa exposição, eu coloco a questão do sócio torcedor. O América está relançando o sócio torcedor num projeto bem interessante, e eu aproveito a oportunidade para convocar não só os americanos, mas os simpatizantes a aderir. É só entrar na nossa página www.americario.com.br, tá tudo lá, é muito fácil de acessar, é uma forma de participar também e voltar com a gente nesse trabalho de volta ao cenário nacional do futebol. Fala de novo o endereço eletrônico. www.americario.com.br. E você sabe que o interesse de trazer vocês aqui, né, veio via rede social. Eu vi o América, o arrobinha lá do América tweetando e fazendo uma campanha para transmitir os jogos, para ter web TV. Eu falei, gente, temos que trazer o América, o representante aqui, vamos falar disso, vamos colocar nas redes sociais, que hoje também é uma vitrine, né? Nós que moramos lá no Twitter, moramos lá no Facebook, né? Então, no Instagram, então essas vitrines também são importantes, e os clubes se aproveitam muito dessas vitrines para isso, né? E assim, o que não falta é a história pro América mostrar, pro América divulgar, né? Pro América ser o América, né, João? Que a gente conheceu na nossa infância, não é assim? Que sua memória afetiva do América, você lembra? Eu tinha uma tia americana, assim, primeira né, contato com o América, e claro, os jogos, né, Campeonato Carioca especialmente, sempre perto do América. Depois, já na minha fase já adulto, veio a figura do Romário, né, grande ídolo do futebol brasileiro, que no final de carreira jogou oficialmente no América, e tem essa ligação. Enfim, muitos jogos do América. Eu lembro um jogo em que o Alcindo, voltando, né, do futebol japonês, jogando no América, não vou lembrar o ano agora, e fez um jogo duro contra o Flamengo no Maracanã, não sei se foi um 3-2, uma coisa assim. Enfim, o América depois, em 2006, né, chegou a final junto com o Botafogo, enfim, e aí nos jogos de semifinal, jogando contra os outros co-irmãos,
torcida comparecendo. Não, e aí todo mundo vestiu a camisa do América. Vestiu a camisa do América. Aí... Torceram, porque a rivalidade, né? Aí isso eu lembro muito, com muita clareza, isso. Mas lembro, tava contando pra vocês, assim, que eu fui visitar meu irmão e cheguei na casa dele, tá com a camisa do América, né? E aí o torcedor fanático do Flamengo, falei, cara, que essa camisa do América, ele... Bom gosto, né? Bom gosto, né? Valorizando, assim, eu acho que isso é muito importante, assim, pra gente, Sidney, por isso que sua presença aqui, trazendo e resgatando essa história, pro Esporte Catedral uma honra, assim. E a gente quer acompanhar isso, quer acompanhar o trabalho, e no segundo bloco, a gente ainda tem um tempinho, mas no segundo bloco a gente vai debater sobre essa questão da sede. Vamos debater sobre essa questão da sede. Vou voltar aqui, João, para a disputa da Série B1, né? Assim, essa primeira rodada, assim, quero falar de infraestrutura. Infraestrutura, assim, dos estádios, o estádio que você jogou, você tá preocupado com a infraestrutura da disputa? Como é que tá isso? Pois é, então o América... Solta a voz. Não, o América montou um time, um plantel, né, comissão técnica, jogadores, trazendo toda a expertise dessa Série B1. Não adianta você tentar imaginar que você vai trazer jogadores de Série A, que o campeonato é outro, são, como você bem disse, são outros estádios, outros gramados, enfim, é uma outra realidade. E para isso nós trouxemos o Gilberto, que é o nosso coordenador de futebol, o Gilberto, que jogou na seleção. Ele iniciou no América, né, é prata da casa, fez um trabalho belíssimo no Americano, Série B 2015-2016, junto com o João Carlos, treinador, e o Edgar. E nós conseguimos então montar um plantel, quer dizer, através do Gilberto, através do João Carlos, e um grupo bastante coeso, um grupo fechado, para a gente realmente fazer uma boa apresentação e ganhar a competição para almejar a volta ao cenário da Série A, Elite Futebol Carioca. Ontem tivemos o primeiro jogo. Tá? Foi aonde? Foi no Campo do Olaria, no estádio Mourão Filho, né? Até abro um parênteses, é o seguinte, fomos muito bem recebidos lá pelo administrador, o Gaúcho, o presidente Pintinho, mas também deixo aqui uma colocação, que nossos torcedores, com razão, reclamaram das condições do estádio. Isso é importante, isso que eu quero ouvir. E eu coloco isso também com muita tristeza, porque o nosso estádio em Mesquita, é um estádio que ele está muito bem cuidado, muito bem tratado. O fato é que o Fluminense tem uma parceria com a gente e manda os jogos do Campeonato Brasileiro lá. Então você imagina como é que não está o estádio bem bonitinho mesmo, preparado para receber os jogos. E estamos com um problema com o Ministério Público, né? Questão de data, de verificação de exigências que já foram efetivadas, e isso vem inviabilizando nós mandarmos os nossos jogos na nossa casa. Exemplo, 31 agora, na quarta-feira, o América tem um jogo com o Audax, e que o jogo vai ser... Nivaldo, né? No Nivaldo, no estádio Nivaldo. E poderia ser na nossa casa. E não vai porque o Ministério Público agendou essa verificação no dia 5 de junho. Então nós estamos impedidos de... Pelo menos as duas próximas rodadas em casa, eu acredito que a gente não consiga mandar os jogos. E não prejudica só a gente, o Fluminense também, que teria um jogo, me parece, do Brasileiro, que dentro dessa parceria iria fazer. Paciência. Nosso estádio hoje é o segundo melhor estádio particular do estado do Rio de Janeiro. Isso aí, dito pela mídia esportiva, estamos preparados para isso. Então nós nos preparamos em termos de estádio. Sabemos que vamos enfrentar numa Série B problemas de locomoção, estádios, acomodações, mas enfim, como eu disse no início, o nosso time, o nosso plantel é um plantel que foi preparado já com expertise nesse tipo de competição. Então vamos torcer para dar tudo certo, né? Para que vocês possam jogar em Edson Passos, né? E eu adoro ir lá. A gente tava falando pro João, né? Falei assim, João, pô, já tem todo o esquema de chegar lá, quero tomara que então o América jogue lá, porque já sei chegar, pego
trem e tal, desço na estação, vou caminhando. É de fácil acesso. Sim, né? Vou caminhando, só não pode estar muito calor, porque é aquele sol na cabeça, um sol pra cada um, incrível. O Sidney falou do Fluminense, né? O Fluminense ano passado, quando ele começou a jogar no Júlio de Coutinho, fez a diferença, na campanha do Fluminense, né? No finalzinho, o Fluminense faltou um pouco de fôlego para brigar pela Libertadores, mas o fator do Fluminense ter uma casa ali, diferente, por exemplo, do Flamengo, que viajou pelo Brasil, e o Botafogo também na ilha, enfim. Lembro. A gente debateu muito nessa questão dos dois clubes que conseguiram arranjar bons espaços, bons estádios para jogar, e acabou fazendo diferença pro Fluminense, no caso do Estádio América, e pro Botafogo lá na ilha. Com certeza. Bom, a gente já tá terminando o nosso primeiro bloco, olha, passa muito rápido, né, Virgem? A gente já tá terminando o nosso primeiro bloco, mas você, querido ouvinte, que tá acompanhando esse debate, que mora aí perto da Campos Sales, né, cara, que vive essa realidade, fica ligadinho, porque no segundo bloco nós vamos debater e discutir essa questão da sede do América. Então, ligadinho no Esporte Catedral, um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Esporte Catedral, pastoral do esporte, em sintonia com você. Estamos de volta, 9h04, Esporte Catedral, pensando futebol, pensando esporte, e hoje debatendo o América Futebol Clube. Tava aqui falando com o Sidney, quase entramos no ar juntinhos aqui, falando sobre a história do América, falando sobre a história do Alex, do jogador, tava contando aqui do livro. E você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, pode participar com a gente. Vamos chamar a Dani para explicar direitinho como é que você faz para mandar o seu recadinho aqui no Esporte Catedral. É muito fácil, você envia o seu WhatsApp para 986852455, anota aí, 986852455, pelas redes sociais e no nosso Facebook, /Esporte Catedral, tá rolando uma transmissão ao vivo aqui do nosso programa, então acompanhem também pelas redes sociais, pelo Twitter, @ESP_Catedral, e a sua participação hoje, ó, que bacana, você concorre a camiseta da Expo Católica e a CD do cantor Wallace Souza. Quem já participa aqui conosco é a Ana Lígia Brito, da paróquia Nossa Senhora de Fátima e São João de Deus. Ela diz o seguinte: boa noite a todos. Vamos, Vasco, ganhando ou perdendo, sou Vascão. Beijo pra vocês do Esporte Catedral. É o recado da Ana Lígia, Vivi. Boa noite pra Ana Lígia, que bom que ela tá escutando o Esporte Catedral, aí saudando o time dela de coração. Que bom que ganhando ultimamente, ó. Pois é, né? Saudando o time dela de coração, só não posso repetir o que ela falou, mas olha, Ana, muito bom você estar ouvindo aqui com a gente, acompanhando o nosso debate, participando do Esporte Catedral, é isso aí, pensando e amando o seu clube de coração. É isso que tá valendo, amando e pensando o seu clube. Eu queria perguntar pro Sidney como é que tá a história da sede, porque é fundamental que um clube viva a sua realidade de sede, né? Viva a sua realidade de espaço. E nós, que temos essa memória afetiva do América, temos a memória afetiva da sede dele. Temos a memória afetiva do espaço dele. Fala pra gente como é que tá isso. Então, o América é América Futebol Clube. É futebol e é clube. E é um clube social, uma tradição muito longa, de muito tempo, da Campos Sales 118. Morador da Tijuca, mesmo se recordam de que o América já foi um clube muito social, já chegou a ter mais de 40 mil sócios, né, na década de 70, fim de década de 60, e depois com o movimento imobiliário em que os condomínios passaram a ter um mínimo de área de lazer que seja, o esvaziamento dos clubes, não só do América, mas isso foi um fenômeno que ocorreu em todos os clubes sociais. Mas o América se manteve firme, né? Ocorre que quando nossa administração, capitaneada pelo presidente Léo Almada, assumiu, encontramos o clube numa situação muito ruim, tá? E aí não é uma crítica pessoal aos antigos gestores, administradores do clube, porque a gente entende que cada um faz o que pode, né? Dentro do seu tempo, mas a situação patrimonial era muito ruim. O clube estava inclusive com interdições da Defesa Civil, e a única forma que nós encontramos era desenvolver um projeto de uma nova sede social, sem vender patrimônio. Importante dizer isso, porque o América, em 1974, 75, ele fez uma incorporação com uma construtora e cedeu parte do seu terreno, onde foi construído um condomínio que é anexo ao clube, né? A América perdeu uma área muito grande
e ficou ainda com espaço considerável, e dentro desse espaço, onde funcionava a sede do América, nós resolvemos então desenvolver esse projeto. E qual é esse projeto? É o projeto da nova sede social. Agora, recursos para isso, dinheiro para isso, não se tinha, não se tem. Então surgiu a ideia de um empreendimento imobiliário acoplado à nova sede social para viabilizar todo esse sonho. É o projeto, então surgiu o Shopping Center, que seria o único empreendimento imobiliário que conseguiria alavancar tudo isso. Começou com a gente, levamos à prefeitura, discutimos o projeto por 1 ano e 4 meses, dentro da Secretaria de Urbanismo, e aqui eu abro um parênteses para dizer que o corpo técnico da prefeitura, ainda na gestão passada, é muito rigoroso, e isso para a gente foi muito bom, que nos deixou bastante à vontade, atendendo todas as exigências legais. E esse projeto saiu da prefeitura, dito pelo então prefeito Redondinho, para andar dentro da Câmara dos Vereadores. Tivemos um longo embate dentro da Câmara dos Vereadores, pelas múltiplas visões políticas, legislativas, mas conseguimos passar em 2 votações, a primeira com 31 votos a favor e nenhum voto contrário, isso é muito importante, e isso na legislatura passada. Na última sessão, no último, como se diz, aos 45 do segundo tempo, conseguimos a primeira aprovação. Como é um projeto de lei complementar e a norma legislativa exige 2 votações, 2 aprovações, então logo iniciou essa legislatura que está corrente, o projeto foi levado à votação e nós obtivemos 33 votos favoráveis e, volto a dizer, nenhum contrário, ou seja, ninguém foi contra o projeto do América. Esse projeto foi abraçado pelo prefeito Marcelo Crivella, que entendeu da necessidade de o América ofertar não só aos associados, mas sim aos simpatizantes e moradores da Tijuca e, quiçá, dos cariocas no geral, uma sede moderna, adaptada aos padrões de hoje e, mais importante, um empreendimento que vai gerar de 3.000 a 3.500 empregos diretos e indiretos, no momento onde o emprego é uma questão muito latente. Além disso, recursos e tributos não só para o município como para o estado. Isso tudo sensibilizou o nosso prefeito e ele de imediato sancionou no Palácio da Cidade, inclusive, como disse aqui antes, com a presença do Zico, do Edu, de figuras importantes, vereadores que abraçaram o projeto desde o início e tivemos sucesso. E agora a sequência desse projeto. Pois é, isso aí. Assim, eu parei que sabia que você a sequência, estamos agora na fase das licenças. As licenças. Como eu disse, nós ficamos 1 ano e 4 meses tramitando esse projeto dentro da prefeitura, no urbanismo, e esse tempo foi um tempo longo, mas nos deu um certo conforto, porque nós, atendendo todas as exigências estruturais e arquitetônicas, acreditamos que não teremos impedimento na aprovação dessas licenças, para finalmente ter a licença de obra e começar a construção. Então tá bem avançado. Tá bem avançado. Assim, o que o cidadão, o que a cidadã, né? O que o torcedor, a torcedora pode fazer nesse momento? É só esperar? É aguardar, porque nós fizemos, o povo da região participou ativamente. Eu não falei. Eu vi que vocês fizeram reuniões, né? Como é que foi esse processo? É importante isso. Nós tivemos algum embate dentro da Câmara dos Vereadores. É natural, sim, né? Claro. Queriam efetivamente. Um vereador abriu dentro do Facebook dele uma audiência, entre aspas, né, pública dele lá com. E foi assim arrasador a quantidade de participantes favoráveis ao projeto. Concomitantemente a isso, nós fizemos no final de semana, botamos uma barraquinha na Praça Afonso Pena, colhendo assinaturas, um abaixo-assinado dos moradores, explicando o que era o projeto, e coletamos mais de 2.500 assinaturas, num sábado e domingo apenas. Isso foi também decisivo na votação, nessa segunda votação. Acredito que para os moradores, como disse, é um projeto bastante interessante, porque vai revitalizar aquela área, está muito degradada. Fomos obrigados a fechar a sede, como disse, porque não tinha condições, e o entorno do América hoje está aflito, que logo comece, e daqui a 2 anos e meio, quem sabe,
no máximo 3, estejamos com uma nova sede social. É ansiedade, né? Segura a ansiedade, pessoal, né? Se a gente fala, segura a ansiedade. Fala, João. Não, assim, Sidney, o impacto disso no sócio, né? Claro, a gente tem a sede reaberta, qual vai ser o tamanho, a proporção do que vai ficar pro sócio do América? Então, vamos lá. Eu também não são tantos detalhes que a gente no bate-papo vem puxando. Quando a administração fechou a sede, fizemos uma parceria com o clube municipal, que é o clube mais próximo do América. Então, o sócio do América, ele não ficou privado do seu convívio social, né? E passou a frequentar o clube municipal durante a definição da nova sede social. Em termos de espaço, é interessante. O clube vai ficar na cobertura. Ele não perde área, muito pelo contrário, ele ganha, né? E ganha inclusive em equipamentos que não tinha. A projeção de quadros de squash que não tinha. Estamos pensando em quadras de tênis também, né? Vamos manter um ginásio inclusive com dimensões, será o único ginásio com dimensões para handball, que é o maior espaço que tem, né, em termos oficiais, para mil pessoas, mil participantes. Enfim, o clube vai ficar na cobertura do empreendimento. Serão 3 níveis de shopping center, 4 níveis de garagem, 5 níveis de garagem, 4 níveis no lado da Gonçalves Crespo e entre interseção de Gonçalves Crespo com Campos Sales, no mesmo nível do estacionamento, vamos ter 6 a 8 salas de cinema. Bacana demais, né? Eu acho que assim, pra cidade é especial, pra o bairro é especial, pro clube é mais que especial, né? Pro futebol também. Porque a gente vê revigorado o Clube do América, né? E diante de uma realidade que precisa ser mudada e transformada, né? E essa coisa da geração do emprego, né? De emprego. Você gera emprego desde o primeiro momento da construção e mantém, porque mantém, né? O shopping... Eu acho que isso é incrível, assim, e vamos acompanhar, como a gente brinca, né? Vamos acompanhar, torcendo para que dê tudo certo nesse processo, né? E, João, pro clube de futebol, assim, pro um clube como o América, mas pros clubes em geral, né? Um empreendimento desse não é só o América, a gente tá falando de construção de estádio do Flamengo, a gente tá falando de revitalização até de espaços, viu os jogos em São Januário, né? Como deu gente nos jogos, no Clássico e no jogo do Vasco também, então aquela área que precisa ser revitalizada, né? Precisa ter segurança, estamos falando de futebol e pensando emprego, estamos falando de futebol e falando segurança, né? Estamos falando de futebol e falando de vidas, né? Impacto social, né? Total, né? Total. Então, acho que isso é fundamental para a história do futebol hoje na nossa cidade, no nosso país, né? Exatamente. O modelo clubístico que a gente tem no Brasil, acho que não tem como dissociar disso. Você pode até pensar no futebol como uma empresa, mas você pensa no clube globalmente, todo o impacto da região, dos torcedores, da geração de emprego, da segurança, é uma coisa inacreditável, né? O poder que ainda os clubes sociais têm no Brasil todo. Acho que é assim não só no Rio, certamente em outros lugares também gera muita discussão. A gente viu ano passado com o estádio do Palmeiras gerando muita discussão no entorno, fecha a rua, não fecha a rua, mas enfim, a gente torce sempre que se chega num ponto em comum. Mas é interessante observar realmente esse impacto que os clubes acabam gerando e sofrendo também, né? Porque você tem que dialogar com várias frentes, como o Sidney explicou pra gente. E esse momento com um estádio consolidado, com um projeto da sede já encaminhando, dá mais tranquilidade pro futebol? Pra tocar o futebol? Dá. É verdade. O projeto da nova sede, de alguma forma, ele vai viabilizar, vai agregar ao futebol, né? É claro que, como foi dito no início, o retorno do América ao cenário regional e nacional abrirão portas para a mídia, para o patrocínio, que é uma questão que hoje é latente no futebol, né? O futebol hoje é carregado pela televisão. Nós precisamos trazer o nosso time, o América, à televisão, aos jogos serem transmitidos. E essas transmissões, em contrapartida, vemos os parceiros, os patrocinadores.
Isso, evidentemente, representa recursos para investimento. Você poder fechar um orçamento do futebol é uma coisa bem legal. A gente hoje consegue fechar com muita dificuldade. E estamos numa série B1, que a gente já parte da premissa que já é um investimento que não dá nem pra gente discutir aqui em termos de números, pensando nos 4 clubes da elite do futebol do Rio. Mas é uma realidade nossa, que nós também não temos. Os parceiros ainda estão chegando aos pouquinhos e nós temos que mostrar, o América tem que dizer ao que veio. Essa retomada é um processo difícil, mas sabemos que o projeto também vai alavancar isso. O projeto vai olhar recursos para o América zerar o seu passivo, isso é muito importante, isso é fundamental. Fundamental, né? E isso vai trazer para a gente um certo conforto em termos da vida do dia a dia. É uma coisa terrível você receber todo dia intimações e penhoras de lá de trás, de coisas antigas que você acaba herdando, mas você tem que enfrentar, né? Essa que é a grande realidade. O projeto vai ajudar muito nisso, nos dando espaço para trabalhar melhor a questão orçamentária do futebol em si. Bem bacana, estamos no ar com uma moradora da Tijuca, pode colocá-la no ar, dá tempo? Uma moradora da Tijuca que faz parte aqui da nossa mesa debatedora, que hoje não está aqui com a gente, mas que tem sempre muita história para contar, viveu a realidade da rodada no final de semana. Muito boa noite, Cris de Sá. Boa noite todo mundo por aí. Tô aqui, olha, não tá frio, não tá chovendo aqui em São Paulo, o tempo tá bom, acho que esse ar quente que tá aqui se espalhou aí pela região sudeste. Queria agradecer aí ao Sidney por ter aceitado o convite da gente. Estamos esperando para novos debates aí, inclusive com a presença do pessoal das redes sociais da América, viu? Isso aí, Cris, eu tava até falando com ele isso, né? Eu falei, pô, eu fiquei atenta nas redes sociais, ele pode voltar para casa lá pro América e falar, olha, Vivi descobriu a gente, né, entre aspas, né? Ficou ligadinha na nossa rede social, no Twitter, eu vi o arroba, inclusive eles acabaram de curtir aqui o arroba do América RJ e a gente tava falando dessa importância, dessa visibilidade. Cris, como é que você viveu o final de semana? Acompanhou a rodada? Foi em São Januário? Como é que foi? O final de semana, eu acho que ele começou bem intenso no sábado, pela série de fatos que foram acontecendo na véspera, na sexta-feira, com a torcida do Vasco fazendo um preparativo aí meio complicado na entrada de São Januário para receber a torcida do Fluminense. Eu acho até criou um clima um pouco de tensão, mas não passou de clima, porque pelo menos assim em volta a gente não acompanhou nenhuma situação grave, nenhum confronto muito complicado. O pessoal do GEP isolou as áreas ali em volta para evitar a entrada de uma torcida ficar de frente para outra. Eles entraram pelaquela lateral, como já aconteceu naquele jogo com o Flamengo. Teve sim 2 problemas que eu não sei se foram relatados, porque foi muita correria nesse dia na cobertura. A gente teve uma invasão antes do jogo de um menino que pulou dentro do gramado para abraçar um dos jogadores do Vasco. O pessoal teve bastante calma para tirar ele de lá, a gente ficou acompanhando a saída, a retirada dele. E depois teve um torcedor do Fluminense, a gente tem um relato que parece que teve algum problema com esse torcedor lá no setor do Fluminense. Não sei se teve algum problema relativo, não tenho certeza, mas parece que teve algum problema de depredação, alguma coisa assim. Só que a complicação aconteceu porque os policiais atravessaram com ele pela lateral do gramado e tiraram o cara no meio da torcida do Vasco. Eu acho que foi uma opção muito arriscada, muito arriscada. Eu cheguei a filmar, isso está publicado. Eu acho que poderia ter uma alternativa melhor de não tirar ele por ali, inclusive com perigo para os próprios policiais que fizeram isso, né? Mas acho que tirando isso, nós tivemos drone, tivemos voo de táxi, porque foram 7 táxis chegando simultaneamente escoltados pela polícia por causa do ônibus do Vasco que quebrou. Ou seja, olha, eu precisei ver o jogo de novo na televisão, porque acho que durante o jogo foi difícil acompanhar a partida, viu? Cris, assim, primeiro que eu e o João, a gente já conversou um pouquinho aqui em off, né? Assim, a gente que é apaixonado por futebol ama todas as coisas positivas, né? Todas as iniciativas positivas
Acho que já deu brincadeirinha homofóbica, racista, né, João? Tem tantas maneiras de você... Por exemplo, o Vasco estava na casa deles, né? No estádio deles, a torcida maior. Tantas maneiras de você mostrar, né? Assim, que o torcedor quer mostrar que é melhor que o outro, que quem manda e tal. No gogó, você mostra. O drone uma ideia bacana. O drone não agride. Não agride ninguém, não foi homofóbico, nem foi racista, exatamente. Né? Foi a brincadeira que envolve futebol. E também, se a gente tirar isso, aí Nutella e raiz, aquela coisa, né? Mas, assim, a agressão homofóbica, a agressão racista, eu acho que já deu, né? E isso provoca tantas outras coisas. A questão da segunda. O histórico do Vasco é um histórico de um time que sempre lutou pelas minorias e por questões, né? Exatamente. Então, o fato do clube ter deixado aquilo ficar durante a noite, ter continuado durante o dia, eu acho que ele poderia ter providenciado a retirada daquilo ao invés dos próprios torcedores terem que fazer. Eu acho que a torcida, a gente nossa festa é na arquibancada e a gente faz muita festa na arquibancada, né? Aí a rivalidade é ali no gogó, quem canta mais, né? E canta as músicas e comemora, e o número maior de torcedores, isso que vale, né? A provocação racista e homofóbica, pra mim, já abomino isso, assim. A gente tenta abominar, né? Isso é uma coisa que... E o clima já estava tenso, porque, novamente, uma questão de você ter um trânsito de gente no entorno de São Januário que não é simples. Não é simples aquela logística ali. Inclusive, por causa dessa logística, para poder receber a torcida do Fluminense, foi que provavelmente o pessoal que chegou de táxi, os jogadores que chegaram de táxi escoltados, tiveram sim alguma dificuldade, porque o trânsito estava muito ruim. A gente teve algumas ruas fechadas ali no entorno de São Januário para poder fazer essa passagem nas torcidas. Então o clima já não estava bom. Inclusive torcedores do Vasco estavam preocupados do que poderia acontecer. Quer dizer, a gente tem que até colocar que assim, é um grupo, não foi uma unanimidade. Sim, muitos claro. torcedores do Vasco não gostaram da brincadeira que foi feita e se manifestaram até falando sobre isso. É porque nós, assim, eu falo de mim também, que sou uma torcedora, né? Nós também estamos nos educando, né? Nós também estamos nos educando. Torcedor se educa. Então, eu falo aqui como torcedor. Só pra ficar na ordem do dia, te cortando rapidinho, Vivi, aquele grito homofóbico que tem muito em São Paulo na hora do tiro de meta, uma das organizadas do Palmeiras aboliu, falou, não, aqui quem tiver com a gente não pode cantar. Bacana isso, assim, saiu esse final de semana. A gente tá se reeducando também, né? Eu falo isso por mim também, Vivi, que santinha, que isso, que aquilo, não, eu cresci com essa carinha aí. Essa carinha fofa, assim, imagina, né? Mas não é assim, eu também me eduquei, né? Tenho tentado me educar em relação a essas coisas. Mas olha, Cris, nosso tempo já está estourado do segundo bloco. Olha só, então já tô dando um tchau, amanhã eu conto pra vocês, eu tô aqui em São Paulo, porque na verdade a gente veio ter um encontro aqui com o Twitter, então espero contar bastante novidades pra vocês aí no próximo programa. Que bacana, Cris, que bacana, você sempre cheia de novidades, sempre cheia de histórias bacanas pra contar pra gente, pra viver junto com a gente. Um grande beijo, minha amiga, uma boa noite, uma boa estadia aí, tá? Beijão, gente. Beijo, boa noite. Beijo, Cris. Já acabou, né, Dani? Já acabou o segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Esporte Catedral, são 9h26. Fica ligadinho, não desliga, não. Que nós vamos discutir e pensar o América ainda no terceiro bloco. Até já. Esporte Catedral, Pastoral do Esporte, em sintonia com você. Olá, estamos de volta. Esporte Catedral, o programa que pensa o futebol, que pensa o esporte. E o que é o pensar, né? É discutir, é analisar, é visualizar, é acreditar, é transformar. Quando a gente pensa querendo transformar, pensa querendo mudar a realidade daquilo que precisa ser mudado, manter aquilo que tá dando certo, né? Então a gente fica aqui olhando para todos os caminhos, como a gente tá falando da história da recuperação, do reavivamento do América, né? Da sua nova sede, do processo que está acontecendo, do estádio que precisa ser liberado. A
gente fica aqui torcendo para isso e pensando e falando. E você que mora perto, né? Às vezes o morador, né, o ouvinte da rádio, um fã do esporte, um fã do futebol, um fã do Esporte Catedral, que mora perto, sabe o que está acontecendo. É um serviço também, né? Quero mandar um abraço para as meninas donas da bola. Sempre com a gente, beijo grande. Né? Bem bacana, as meninas donas da bola aqui participando. O @ do América também, o @ América RJ, dizendo quem tá ligado no programa. As meninas donas da bola, Cris, que falou aqui ao vivo com a gente, tá lá em São Paulo, tem novidades sobre o Twitter. Dani, e aí? Muitas participações também através do nosso Facebook. Quem tá ligado com a gente é o Douglas, a Denise Faustino, Fernando Paiva, Luiz Fernando, Thiago Couto, uma galera curtindo a nossa transmissão no Facebook /Esporte Catedral. E ainda dá tempo de você participar e quem sabe se dá bem, hein? Faturar CD do cantor Wallace Souza mais camiseta da Expo Católica. Envie o seu WhatsApp para 986852455. Debata o futebol, debata aqui junto com a gente, com a Vivi, com o João, com o Sidney. Envie o seu WhatsApp para 986852455. Vivi é com você. Vamos lá, é comigo, é com o Sidney, é com o João, né? A gente tá aqui pensando América. Sidney, esse terceiro bloco, ele passa tão rápido. Ele passa muito rapidinho. E assim, você queria falar dos meninos da base. A gente não conversou, né? Fala sobre os meninos da base do América. Pois é, dentro do futebol, né, o projeto da nossa administração, como eu disse anteriormente, esse é um ano de eleição. O América está caminhando para dar sequência ao trabalho do desenvolvido pelo nosso presidente Léo Almada, e a base é a menina dos olhos, quer dizer, a gente tem que olhar o futebol hoje, a realidade do futebol é o investimento na base. Então o América não podia atacar todas as frentes ao mesmo tempo, tinha recurso para isso, então preferiu priorizar o futebol profissional, que realmente é o que traz a marca América dentro do futebol ao cenário, e fizemos, né, com toda a nossa comissão técnica, uma situação do sub-20 trabalhar junto com o profissional. Isso é interessante por quê? Porque o jogador do sub-20 ele começa já a participar, como é que é a vida do jogador numa escala superior. E dentro do nosso plantel da Série B1, temos jogadores que já estão relacionados para fazer uma ponte do sub-20 com o profissional. Num futuro próximo, né, nós vamos desenvolver a base, pés no chão, com estrutura. O América tem um CT na Rio Petrópolis que vai recuperar. Esse CT, ele era a concentração do time profissional na década de 70. Eu tenho até uma passagem minha pessoal interessante. O América foi campeão da Taça Guanabara de 74, em cima do Fluminense, 1-0, gol do Orlando Lelé. E eu tive com meu pai, meu falecido pai, Deus o tenha. Ele me levou na concentração no dia do jogo. Nós saímos atrás do ônibus do América para o Maracanã, né? Então são coisas que marcam a gente. Esse espaço o América vai recuperar e muito provavelmente vamos desenvolver ali o futebol dos pequenos, da base mesmo, desde pequenininho, formando com jogadores, não só jogadores, mas como diz o nosso presidente Léo, cidadãos. Isso que é importante, agregar uma escola, formar um cidadão, para ter o homem formado e o jogador de futebol. Poxa, se esse é o pensamento de vocês do América, né? É o nosso pensamento também, né, João? A gente vem aqui debatendo muito isso, essa questão da base, da formação, da estrutura. A gente trouxe uma pesquisadora aqui, uma doutora, né? Que pesquisa essa relação dos meninos da base com a família e com o clube, e apontou aqui as dificuldades, apontou as questões que envolvem, né, todos esses meninos que estão começando, e a educação e essa formação é fundamental, né, João? Fundamental. Tem um amigo que fala que ser jogador talvez seja mais difícil que ganhar na Mega Sena. As chances são parecidas, né? Ser menino desde que nasce, tem vontade de jogar futebol, milhões como ele, e aí ele vai, procura uma escolinha, procura um clube, até ele chegar ao nível de ser um atleta profissional, ele passa por tanta coisa, é muito difícil chegar lá. Então você tem que, quando tem um clube preocupado com essa questão social do cidadão desde a base, você cria um colchão para até o caso do menino que não conseguir, que vai ter que procurar outra coisa para fazer da vida, ele não fica desamparado, né? Você imagina chegar com 19, 20 anos e ver que não vai ser aquilo que vai
vai ser da sua vida, e aí ele não estudou, não se preparou para fazer outra coisa, né? É jogado na sociedade, enfim, numa situação de vulnerabilidade. Se o clube, enfim, hoje em dia os empresários, as pessoas que cuidam da formação do atleta no Brasil se preocuparem cada vez mais com isso, a gente vai ter, com certeza, o desenvolvimento de jogadores como a gente já tem, mesmo de maneira precária no Brasil, a gente consegue formar jogadores, mas formar também cidadãos, que é o mais importante. Eu acho que é isso que a gente está, esse pensamento que a gente tem trazido para cá, Sidney, muito nos orgulha de ver o América pensando isso, pensando essas novidades, né? Pensando o futuro, pensando a transformação do futebol através da sua realidade, né? Transformar o futebol através da realidade do seu clube, dos seus cidadãos, né? Dos seus torcedores, dos seus profissionais, do ser vice-presidente, do presidente, da realidade política do clube. A gente sabe, né? Eu discuto muito aqui. Não aqui, né? Na minha vida de torcedora, eu discuto demais a realidade política dos clubes, a realidade política do clube que eu torço, porque são pessoas que estão ali, em sua maioria. Você já estava contando aqui, né? Pô, eu vim do trabalho, tenho que voltar, dedico uma vida inteira para isso e tenho que, né, dividir esse tempo. A gente sabe como é difícil, né? Até às vezes nosso time perde, a gente pensa, nunca mais quero saber disso, gasto muita energia com isso, não. Mas faz bem, né? Nos faz bem, mas faz bem porque a gente acredita nessa transformação, nessa realidade, nessa vivência. Não é só futebol, né, João? É muito mais do que futebol, né? É o que então? Diz aí. Olha quanta coisa a gente discutiu aqui em uma hora, né? A gente falou de segurança, a gente falou de formação de cidadãos, a gente falou de geração de emprego, impacto social na comunidade, educação, muita coisa realmente que envolve. E aí essa coisa de... Eu tava lembrando, esse final de semana eu fui visitar minha mãe, e aí o tempo todo na televisão, vendo futebol, né? E mudando os canais, e vendo os jogos, e jogo 11 horas, e jogo o tempo todo, e sei e tal. E aí minha mãe muda, você vai passar o dia inteiro vendo isso? Desliga isso! Aí ela desliga, eu não quero mais ouvir isso, futebol. Eu desliguei, peguei o rádio, botei o fone de ouvido e vi que você tá escutando. Aí eu quero falar, mas não dá. Futebol, não acredito. Isso é muito bom, assim. É transformador, assim. E mesmo quando a gente tá triste, tem aquela música do Djavan, né? Mesmo quando ele vai mal, a gente quer viver a realidade, a gente quer sentir. A história do América traz isso, né? Passou por bons e maus momentos, mas o amor permanece. Com certeza, com certeza. Então, e aproveito até para convocar a torcida, né? Um ânimo na torcida. Isso. Estamos começando um campeonato difícil. Não tem, hoje em dia não tem mais no futebol, tá igualado, tá todo mundo igual. O nosso trabalho é um trabalho sério, montamos uma comissão técnica forte, acreditamos, o time foi mal ontem, agora vou falar aqui como torcedor, o meio de campo ontem não funcionou, né? E estamos atentos a isso, quer dizer, evidentemente não é o dirigente que vai determinar, tem o treinador para isso. Mas o dirigente fala... O presidente fala, o vice-presidente fala, como é que é essa relação? Chega, mas não é chegar para interferir, né? Sim. É porque tem um profissional, mas o profissional sente, o profissional vê, ontem eu estive lá, estive no vestiário antes, participei de parte da pré-eleição, então ele também fica num compromisso também de uma resposta. E assim como o torcedor, nós dirigentes, observamos que o time não foi bem, ele também observa, né? E às vezes faz uma mudança equivocada, errada e tal, a gente não entende porque um certo jogador não ficou no banco, o outro nem no banco ficou, mas eu acho que a mensagem é a seguinte: estamos começando a competição, o mais importante, o trabalho é sério, nós queremos o êxito no futebol como nós estamos trilhando na questão patrimonial. Esse é o nosso compromisso. Bacana. Então, e o futebol nem sempre traz o resultado. Nós temos N exemplos, mas a nossa expectativa, e aí é um apelo que eu faço à torcida, um pouco de paciência. Sei que é difícil pedir paciência ao torcedor. Eu mesmo não tenho muito, mas enfim. Não, mas o torcedor, ele entende, assim, Sidney, paciência zero. Eu falo porque eu sou torcedora. Mas ele sabe o que está acontecendo. Sente orgulho das transformações, né? Sente orgulho das mudanças,
sente orgulho e às vezes tristeza também, né? Mas assim, sua maioria, quando ele vê que o dirigente tá trabalhando pelo clube, então ele cobra o resultado no futebol, mas ele sabe, vou usar um termo, não esculacha, né, João? Vamos esculachar. Não, ele sabe o que tá acontecendo, mas ele cobra, porque a paixão dele tá ali, né, quando a bola começa a rolar. Essa confiança que eu digo não é nem para o dirigente só não, é mais principalmente para o jogador, porque são muitos jogadores novos, inclusive, e a gente sente que quando a torcida cobra, a torcida do América cobra. Imagina. Não é uma cobra. Tem um vídeo sensacional na internet de um torcedor do América falando um monte ali, hein? Olha, a gente já tá no final do nosso programa, vamos dar o resultado da nossa premiação aqui. Quem foi o vencedor ou a vencedora, Dani? Quem se deu bem hoje foi o Luiz Fernando, que participou com a gente através do nosso Facebook. Luiz, você tem 5 dias úteis para passar aqui na rua Benjamin Constant, número 23, 8º andar, e retirar o seu brinde. Vivia com você. Parabéns, Luiz, parabéns, participou e ganhou através do Facebook. Bacana, hein? Sidney, muito obrigada pela sua presença, estou muito feliz, orgulhosa, assim, de estar sabendo essas novidades do América. Olha, se prepara que eu e o João vamos dar um confere nos jogos, hein? Se Deus quiser, vamos lá visitar, dar um confere, acompanhar, né, o campeonato da Série B1. E uma boa noite, uma boa sorte, tá? Que os sonhos e as realidades e os projetos do América se concretizem. Eu que agradeço, meu nome, o nome do América, o nosso presidente, a oportunidade de ter esse espaço aqui tão interessante para falar das coisas do América e a nação americana, não é isso? Vamos acreditar que nós vamos conseguir a tão almejada vaga na Série A e quiçá também na Série D ainda esse ano. Se eu soubesse cantar, eu cantaria para a nação americana esse hino tão lindo, mas eu não sei cantar. Vamos deixar com o Tim Maia. Né? Aquela versão com o Tim Maia cantando é sensacional. Ontológica. Melhor não estragar o hino tão lindo. João, muito boa noite. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Vivi. Obrigado a você, obrigado, Sidney, obrigado a todo mundo que participou. E vamos deixar a nossa boa sorte pro América e também pros outros clubes da Série B1. Tem o Olaria, tem o São Cristóvão, o Goitacás, enfim, times que com relevância aqui no Rio de Janeiro. E olha, o lugar onde o América quer estar ano que vem, Série D. Resultados dos clubes do Rio: Bangu venceu a Portuguesa 1-0, Boa Vista empatou com o Espírito Santo 2-2 e a Portuguesa Carioca venceu o Audax fora de casa por 1-0. Excelentes resultados. E hoje na Série C, o Volta Redonda venceu o Botafogo por 2-0, o Botafogo de Ribeirão Preto. É o futebol carioca funcionando e indo bem. Excelente resultado. Quem sabe O jogo foi aqui ou foi lá? O Volta Redonda foi aqui. Hoje, inclusive, acabou de acabar. Super bacana, gente, aqui falando de grupo de Série B1, de Série D, né? Série C. Série C, esse programa realmente é ímpar. Galera, super boa noite, super obrigada pela participação de todos. Semana que vem tem Esporte Catedral, um programa imperdível com Areias. Vamos falar de marketing esportivo. Hoje eu debati pra caramba isso nas redes sociais e o Areias vai estar aqui com a gente 8h40 às 9h40 no Esporte Catedral. Muito boa noite, fiquem com as bênçãos de São Judas Tadeu. Catedral FM apresentou Esporte Catedral, Pastoral do Esporte em sintonia com você.